Isso aqui é expectativa. Já viram uns vídeos bacanas na internet que falam de expectativa e realidade? E a expectativa é sempre algo assim, muito superior ao que acontece no mundo real. Isso aqui é um comentário de alguém que é do mundo esportivo. Eu acho que tem potencial para isso, mas nem sempre isso acontece na prática. No Brasil, e nós tivemos essa experiência, nós não vimos isso. Nós vamos tentar um formato diferente, que é bastante usado, recomendado e, em princípio, é muito bem visto e agrada as pessoas, que é a gente reagir a determinadas notícias e, no nosso caso, com a perspectiva do nosso canal, entender se, por exemplo, Copa do Mundo pode afetar negócios? Se sim, quais? Que expectativas? E aí me desafiaram aqui com a seguinte notícia. Negócios em jogo. Copa do Mundo deve gerar 41 bilhões ao PIB global. Vocês entenderam o trocadilho, né? Negócios em jogo, né? Porque a Copa do Mundo vai ter jogo. Então, esses negócios, eles vão entrar em jogo junto com a Copa do Mundo, junto com as seleções que lá estarão. Em outras palavras, a oportunidade de negócios durante a realização da Copa do Mundo? O próprio título diz que sim, porque se espera 41 bilhões de dólares, 41 bilhões de dólares de acréscimo ao PIB global. Vamos só ver se eles dizem como, né? As marcas, as imagens, elas serão muito vendidas. Assistiremos muitas e tantas propagandas. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, foi na primeira Copa do Mundo nos Estados Unidos que uma pessoa patenteou a marca da Nike num estado americano que a Nike não tinha patente. E para a Nike gerar os comerciais lá, essa pessoa ganhou milhões de dólares permitido o uso da Nike. Ou seja, eventos mundiais, eventos globais, esportivos, Olimpíadas, Copa do Mundo, movimentam muito recursos. Não só com as viagens, não só com as estadas, não só com o turismo, não só com ingressos, mas isso acaba movimentando todo o entorno da Copa. Esse ano a Copa, né, num formato diferente, ela acontece em 3 países. Ela vai abranger toda a América do Norte. Estados Unidos, Canadá e México. O primeiro insight deles aqui. A Copa do Mundo de 2026 será realizada de forma inédita em 3 países. Sem querer, eu acabei antecipando aqui, né? Deve movimentar cifras bilionárias e gerar impactos significativos na economia e no turismo. No quadro Negócios em Jogo desta terça-feira, o piloto e empresário Cacá Bueno detalhou os números do evento, destacando efeitos sobre o PIB, empregos e investimentos sociais. Agora a gente vai ter que entender que números são esses, né? O público estimado nos estádios é de 6,5 milhões de pessoas. Mas isso sem contar aqueles que vão aos fanfests ou acompanharão os jogos nos Estados Unidos, México e Canadá. O impacto no PIB dos países envolvidos chega a 41 bilhões de dólares. E considerando as repercussões globais, pode alcançar 80 bilhões, afirmou o piloto. Isso pode parecer um contrassenso para a gente, né? Se a gente pensar nas Olimpíadas e na Copa do Mundo que aconteceu no Brasil, o efeito no Brasil foi o contrário. Só que aí houve muito mais gestão do governo brasileiro e ainda todos os desvios que a gente viu para a construção dos estádios e até do Centro Olímpico. Para nós, no nosso canal, o que é importante aqui, gente? Gestão. A expectativa é de bilhões. Se eu administrar bem, se eu gerir bem, olha como é que eu potencializo e em nível global. Em nível local dos 3 países, 41 bilhões. Em nível global, 80. Olha que quase o dobro disso viriam de outras nações aproveitando isso. Outras marcas, inclusive. Além do impacto econômico direto, a Copa terá efeitos sociais relevantes. Olha que interessante. Segundo o piloto, mais de 8 bilhões de dólares do impacto global virão de investimentos em projetos sociais e melhorias nas cidades sedes, como infraestrutura urbana e saneamento, e também na arrecadação de impostos, que pode ser revertida para programas sociais. Essa é a parte bonita, gente.
né? No Brasil esconderam os mendigos. No Brasil esconderam o povo de rua, que receberam abrigo durante aquele período. E depois? Para ter impacto social de verdade, tem que ter gestão de novo. Para nós aqui, o impacto é gestão. Isso aqui é expectativa. Já viram uns vídeos bacanas na internet que falam de expectativa e realidade? E a expectativa é sempre algo assim, muito superior ao que acontece no mundo real. Isso aqui é um comentário de alguém que é do mundo esportivo. Eu acho que tem potencial para isso, mas nem sempre isso acontece na prática. No Brasil, e nós tivemos essa experiência, nós não vimos isso. Aqui está dizendo que os investimentos em infraestrutura previstos são significativos. 2,7 bilhões destinados a aeroportos, rodoviárias e melhorias urbanas. Para os Estados Unidos e para o Canadá, eles podem ter pouca coisa para melhorar. O México tem muita coisa para melhorar. E aí ele vai seguindo aqui falando de turismo, que é um aspecto econômico importante. E aí o impacto direto não é só nos países. Se eu sou brasileiro e eu tenho condições, eu gostaria de ir à Copa, eu vou movimentar uma agência de turismo brasileira. Eu vou me hospedar num hotel americano, canadense ou mexicano. Mas a agência de turismo, a agência de viagem, ela é brasileira. Então há esse impacto duplo dos dois lados. Mas é uma reflexão importante, né, entre expectativa e realidade. Para nós, para o nosso canal, com o que a gente tenta fomentar aqui, a reflexão é sobre a gestão. A gestão daquilo que é bom e a gestão daquilo que não pode ser bom. Já imaginou se isso gerasse impactos sociais reais? Porque o impacto social para o morador de rua não é você me dar um abrigo momentâneo. É você me gerar um impacto efetivo de melhoria consistente e permanente. Sem considerar os casos, né, em que eles preferem mesmo continuar nas ruas. E a gente tem que respeitar isso também. Para nós, pensando em gestão, o planejamento, a execução, os resultados que eu obtenho disso e expectativa e realidade. Um exemplo de como empresas locais, brasileiras, podem gerar benefício do evento global que é a Copa do Mundo. Por exemplo, olha essa notícia. Sicredi e Visa realizam ação para a Copa do Mundo da FIFA. Duas instituições financeiras, Sicredi e a Visa, realizando ações no Brasil a partir da oportunidade gerada pela Copa do Mundo. Então, para nós, para aqueles que são empreendedores, uma notícia que aparentemente é só um comentário sobre expectativas positivas da Copa do Mundo podem gerar oportunidades de negócio. Talvez você vai fazer umas camisas bacanas, bonitas, para poder vender na internet. Aquelas cornetas barulhentas, cara, que uns gostam, outros não gostam. Talvez, né, você vai conseguir comercializar isso. Né? Não precisa ser tanto, né, como o pessoal diz. Se todo mundo está triste, eu vou vender lenço. Não é nessa perspectiva. Mas é a gente entender que eventos globais ou regionais, eles podem gerar oportunidades de negócio. E se eu for criativo, se eu conseguir associar os conceitos que a gente tem discutido aqui no canal com uma ação específica, eu posso obter um ganho. O desafio depois né, se esse ganho ele é momentâneo ou se ele se torna algo sustentável. Espero que com essa notícia a gente tenha conseguido interagir e relacionar um evento esportivo global com negócios e com gestão. Vocês sabem que eu sou novo aqui no YouTube, então se vocês quiserem me sugerir alguma notícia, algum tema que vocês gostariam que um contador com formação em finanças e economia olhasse e manifestasse um olhar um pouco mais técnico, por favor, compartilha comigo, eu vou ficar muito feliz em poder ler e mais feliz ainda em tentar contribuir de alguma forma. Espero vê-los em breve.